Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui novamente para mais uma aula de programação em Java. Bom pessoal, na aula de hoje, o nosso assunto, a gente vai ver programação Java focada em leitura e gravação de dados. Leitura e gravação de dados usando arquivos. Onde a gente vai armazenar esses dados, como é que a gente vai manipular esses dados. Bom, nas primeiras aulas da disciplina, a gente viu os conceitos de orientação a objeto. Vocês estão lembrados de herança, vocês estão lembrados de classes, objetos, de atributos, métodos, de polimorfismo, de interfaces. Todos esses são conceitos de programação orientada a objeto, que também é foco da nossa disciplina. Agora, nas aulas seguintes, nas últimas aulas, nas 3 últimas aulas, para ser mais específico, a gente cai mais profundamente na programação Java, na linguagem Java. A gente está aprendendo, a gente está vendo como que a gente usa o Java para, utilizando os conceitos de orientação a objeto, desenvolver sistemas dentro desse paradigma. Então, a nossa aula de hoje ela vai ser focada em leitura e gravação de dados em arquivos. A gente tem, quando se fala em armazenamento de dados em arquivos, arquivos sequenciais e arquivos de texto. Nós vamos ver as classes que a gente usa para fazer a manipulação desses dados. Nós vamos estar vendo os métodos que essas classes oferecem, as APIs do Java, ou API do Java, quais as classes que ele disponibiliza para a gente fazer essa manipulação de dados. Eu vou chamar o professor Adriano para ele para dar as boas-vindas para vocês. Na aula passada, a gente viu a parte de interface gráfica, certo? A gente viu a parte de como colocar um botão, componentes de texto, componentes de escolha, e a gente também aprendeu que não basta só a gente colocar esses componentes, porque não adianta eu ter um botão no meu sistema que quando eu pressionar ele não vai fazer nada. Eu preciso tratar esse evento de estar sendo pressionado um botão. E nisso a gente também viu na aula passada a questão dos tratadores de eventos, tá? Um outro ponto que a gente também viu concluindo a aula passada foi a parte de gerenciadores de layout. Como que a gente distribui esses componentes, né, na minha interface. Na aula de hoje, como o professor Giliardi mesmo falou, a gente vai estar trabalhando com manipulação de arquivos, né, um arquivo binário e arquivos não binários. Tá? Antes da gente voltar para o professor, para ele fazer a nossa revisão da aula passada, eu separei 2 dúvidas aqui que ocorreram hoje e que também é dúvida de algumas pessoas que no decorrer da semana também questionaram a web tutoria, certo? As 2 questões é do aluno Arley, né, Santos Príncipe Costa. Na primeira ele pergunta o seguinte: caro professor, qual a diferença entre get e o set? Nos métodos, exemplo, setNotas e getMedia. Como saberia onde usá-los? Bom, o get e o set é um método, a gente utiliza método set quando a gente quer atribuir um valor a uma variável. E o método get quando a gente quer recuperar esse valor da variável ou de um atributo, né? Então, no seu caso, quando você fala o setNota, a gente vamos supor que tem um aluno. O aluno ele vai fazer a primeira prova e ele precisa ser armazenado em algum lugar a nota dessa sua primeira prova. Então a gente usa um método setNota para a gente atribuir, por exemplo, a um array a nota dessa primeira prova. Aí o aluno depois ele faz um trabalho, certo? Então ele tem uma outra nota. Eu também preciso atribuir essa nota para o aluno. Então utilizo novamente o setNota para atribuir essa segunda nota no meu array, por exemplo, de notas, certo? Faço uma terceira prova, uma quarta prova e assim sucessivamente. Quando eu preciso fechar a média do aluno, né, que eu vou ter que somar todas as notas e dividir pela quantidade de notas que esse aluno tem, eu utilizo um método getMedia, que vai pegar essas notas, calcular a minha média e vai me fornecer essa média. Então, o get e o set são 2 prefixos que a gente usa. Set quando a gente quer atribuir um valor a um atributo e o get quando a gente quer recuperar esse valor, certo? Tá. A outra dúvida que ele tem é assim: professor, onde usar o extend e para que serve? Muito bem, o extend é uma palavra reservada, onde a gente vai estar utilizando
na questão de herança, certo? Eu tenho uma superclasse com alguns atributos, alguns métodos, e depois eu quero criar uma subclasse, uma classe um pouco mais específica, especializada dessa minha classe mãe. Aí eu vou utilizar a palavra extend, e essa palavra vai fazer a herança de todos os atributos e métodos dessa minha classe mãe para essa minha classe mais específica, né, que eu vou estar implementando. Um exemplo clássico a gente tem a classe pessoa, uma classe genérica, e depois, por uma circunstância, eu vou estar utilizando, vou precisar de uma classe funcionário. Então, na minha superclasse, eu posso ter um atributo nome, vou ter um setNome para setar esse nome, né, colocar o nome dessa pessoa, e posso ter um getNome para recuperar esse nome da pessoa, certo? Quando eu tenho um funcionário, o funcionário também tem nome. Então, eu herdo essa característica da minha classe pessoa para a classe funcionário. E atribuo alguma outra característica específica ou mais especializada dessa minha classe usuário. Logo, eu posso ter um método, por exemplo, um atributo, melhor dizendo, salário. Um funcionário tem um salário. Então, eu posso setar o valor do salário que ele vai receber no mês e posso recuperar também através do get e do set, certo? Um outro cuidado que eu gostaria de passar para vocês é que também tem várias pessoas questionando a web tutoria, né, e estão cometendo o erro que o Java ele é bem exigente nessa parte, que é a parte do case sensitive. Então, tomar cuidado com letras maiúsculas e minúsculas, que várias dúvidas que ainda estão ocorrendo na web tutoria estão ocorrendo devido a esse problema de case sensitive, ok? Vou voltar agora então para o professor Giliard para ele poder fazer o prosseguimento da nossa aula. É com você, professor. Legal, pessoal. Só fazendo mais um reforço, um pequeno reforço nessa questão dos gets e set. Eles são métodos, como o professor Adriano bem disse, para fazer a atribuição ou a recuperação de informações dos atributos das classes. Mas por que, então, vocês devem estar se perguntando que eu não uso o acesso direto a esses atributos? Bom, é importante, pessoal, que vocês tenham em mente que, quando a gente fala de orientação a objeto, nós temos o encapsulamento, o conceito de encapsulamento, que foi visto, não sei se na aula 3 ou na aula 4, que é a questão de eu encapsulo os atributos de uma classe nessa classe e eu só vou ter acesso a esses atributos através de métodos que vão possibilitar o acesso a esses atributos. Então, se eu tenho um nome, por exemplo, esse nome eu vou definir na classe que ele é privado. Esse nome vai ser do tipo, a visibilidade dele vai ser privado, ou o nosso private no código. E para fazer a manipulação desse atributo, eu vou utilizar os métodos. Então, a gente convenciona do inglês get e set, que seria obter e atribuir, os métodos para fazer o atributo genérico, a manipulação genérica, que seria setar e recuperar os valores desses atributos. Então, o get e o set eles estão mais ligados também à questão de encapsulamento, respeitar a visibilidade ou a acessibilidade das classes, entre classes, aos métodos, aos atributos de uma determinada classe. Agora, pessoal, a gente vai, antes de entrar no assunto da aula de hoje, fazer uma pequena revisão do assunto visto na última aula, que foi interface gráfica. Na última aula, então, vendo interface gráfica, a gente falou que, quando programamos em Pascal, a gente tinha uma interface muito rudimentar. Era uma interface com poucos recursos para os usuários. Então, os nossos usuários de programas de computador que nós desenvolvemos, eles tinham poucos recursos. E, além disso, essas interfaces para os programadores eram muito difíceis de implementar. Até mostrei essa interface para vocês, feita em Pascal, de um pequeno relatório para mostrar um histórico de notas de um aluno com uma média. Para fazer em Pascal, ele toma um pouco mais de trabalho e não fica uma visibilidade muito agradável para o usuário. Então, a gente tem a questão de dificuldade. Elas são mais intuitivas no seu uso, elas facilitam o uso
e elas têm uma facilidade um pouco maior para o desenvolvimento. Elas provêm um desenvolvimento mais rápido e mais fácil para os programadores. Então, eu tenho nas interfaces gráficas a questão de botões, de listas, de dados, tudo isso manipulado de maneira muito mais fácil do que eu não tenho lá quando eu falo de interfaces de texto. Nós temos, então, aqui um exemplo de alguns componentes, porque quando eu falo de interface gráfica, eu falo de componentes. Uma interface ela é formada por uma série de componentes que vão formar essa tela. Então, eu tenho alguns campos de texto para fazer a entrada de dados do usuário, eu tenho componentes do tipo botão, que normalmente estão atribuídos a ações que eu posso executar em cima de determinados campos, em cima de determinados dados. Tenho alguns campos específicos, alguns componentes, desculpem, específicos, para fazer seleção de ações ou seleção de algumas opções que o programa exige durante o seu uso. Então, eu tenho lá o botão do tipo Radio, o botão do tipo Combo Box, os meus componentes de lista, tudo isso são componentes das interfaces gráficas. Então, os botões, os campos de entrada de dados, tenho as listas e os campos de seleção para fazer uma manipulação mais fácil das minhas interfaces. Aí nós vimos, então, também que os componentes, que são esses integrantes, essas entidades que formam as minhas interfaces gráficas, elas geram eventos. As ações desses componentes, quando eu clico num botão, por exemplo, que é uma ação, ela gera um evento. E esse evento, se eu não tratá-lo dentro do meu sistema, ele simplesmente não vai executar absolutamente ação nenhuma. Eu não vou ter nenhuma resposta do programa para isso. Então, o programa vai precisar tratar esses eventos para executar uma determinada tarefa. E aí, como é que eu faço isso em Java? Bom, um exemplinho. Eu tenho um botão, esse exemplo está na apostila de vocês, que é o exemplo de um simples botão, da classe JButton. Esse botão, para implementar, para tratar os eventos que esse botão gera, eu tenho uma classe chamada ActionListener. Essa classe é ela que ouve os eventos que são gerados por esse componente. Então, se a gente tem uma classe que vai tratar os eventos, é hora de a gente fazer uma reflexão. A gente fez essa reflexão na aula passada. Qual é a reflexão? A reflexão é a seguinte: se todos os componentes, ou a maioria dos componentes, alguns componentes geram ações, geram eventos para serem tratados, a gente pode definir que esse comportamento vai ser uma interface, mas não uma interface tela, uma interface do conceito de orientação objeto mesmo, onde eu alinho uma série de comportamentos que devem ser executados por determinadas classes e crio as classes que vão implementar esses comportamentos. Então, a ActionListener, ela é uma classe que vai tratar esses eventos, implementando o conceito de interface. Desculpa, a ActionListener é uma interface que vai definir os comportamentos que as classes vão ter que implementar para tratar os eventos de um botão. Um exemplo de uma classe tratadora de evento. Primeira coisa, eu faço os imports, eu trago essas classes para dentro do meu sistema para que eu possa utilizá-las. Aí eu tenho a ActionListener, que é uma interface, tenho a ActionEvent, que vai levar o evento, o tipo de evento que o componente disparou. E aí eu vou implementar a minha classe, eu vou chamar de evento do botão, que implementa a interface ActionListener. Então vejam, a minha classe implementando uma interface, a nossa reflexão. A implementação dos métodos da interface tem que ser feita obrigatoriamente dentro dessa classe, como a gente viu lá na aula 3. Então eu tenho o método ActionPerformed, que vai definir o que o botão o que o programa vai fazer quando eu clicar nesse botão. Então, nesse caso, nossa classe tratadora de eventos chamada evento do botão, quando eu clico no botão, eu faço uma escrita em tela, no nosso system.out.println, e eu escrevo simplesmente que o botão foi clicado. Esse método, então, implementa, é o método da classe tratadora de evento, que vai fazer a ação, vai executar a ação associada ao meu botão.
Tudo bem, aquela então é a nossa classe tratadora de evento. Agora eu tenho a classe que vai executar, que vai fazer esse teste, uma classe principal, que eu chamei de teste botão. Está lá na página 64 da apostila. Essa classe vai sair executando e ela vai ser executada para testar a minha classe tratadora de evento. Primeira coisa que eu faço nela é criar um frame. Um frame são as nossas telas, são as nossas janelas dos programas. Então eu crio um frame chamado minha tela, da classe JFrame, e crio um botão. Percebam que eu crio o botão, faço a associação do rótulo que esse botão vai ter, eu passo isso como parâmetro no construtor dessa classe, e aí eu adiciono o botão à tela do meu programa. Eu faço simplesmente a associação do botão. Só que até aí eu tenho uma tela e tenho um botão. Só que esse botão até então não faz nada. Agora ele vai fazer. Por quê? Eu estou criando um listener ou um tratador para esse evento, que é o clique do botão. Eu estou criando uma variável que é do tipo interface action listener, que vai receber um new evento do botão. Eu estou instanciando uma classe evento do botão, que eu implementei lá, e em seguida eu faço a associação. Nessa segunda linha, eu adiciono esse listener que eu criei na linha anterior, eu adiciono ele ao botão. Então agora eu não tenho simplesmente o botão. Até aqui, pessoal, eu só tenho o botão e se eu clicar ele não vai executar absolutamente nada. Quando eu chego nessa linha, eu adiciono a ação ao botão. Então a partir daqui sim, o botão tem vida. Quando eu clicar nesse botão, ele vai executar a ação definida lá no método que a gente viu no slide anterior. Aqui uma questão de tela, eu defino o tamanho da janela, 100 por 60, e defino uma questão de controle dessa janela para executar uma determinada ação, uma ação padrão, uma ação default, quando eu fecho a janela. Até aí eu criei todos os componentes, criei a minha tela, mas não mostrei para o usuário. Agora eu vou mostrar. Eu chamo o método setVisible e passo como parâmetro verdadeiro, ou true. E aí essa tela é mostrada para mim e eu faço o clique no botão executando aquela ação que a gente viu. Esse então é um exemplinho para a gente verificar como é que eu faço o tratamento de eventos de componentes de interfaces gráficas. Agora a gente vai falar um pouquinho, relembrar um pouquinho os componentes de texto. A gente tem vários tipos de componentes, botões, listas, etc. E temos componentes de texto. Para fazer o uso dos componentes de texto, da mesma forma nós temos que importar as classes, assim como as tratadoras de evento, as classes correspondentes aos eventos de botão. A nossa classe exemplo, ela começa criando uma janela, um frame, definindo aquela questão de controle, para que seja executada uma ação padrão quando eu fecho essa janela. E aí eu começo a criar os meus componentes. Esse exemplo ele tem uma peculiaridade que vocês podem acompanhar na página 66 da apostila, que ele está criando a classe tratadora de evento dentro da própria classe teste. Então eu não estou precisando criar uma classe adicional só para tratar os eventos. É mais fácil criar simplesmente uma classe pequena dentro do próprio código lá que vocês têm do exemplo na apostila para fazer o teste de componente de texto. Quando eu tenho uma classe dentro da outra, para acessar os atributos da classe maior, da classe principal, eu tenho que definir os atributos como do tipo final. Então, os componentes que vão ser acessados, como a área de texto, que eu estou definindo aqui, crio e já defino um tamanho para ela, e o meu rótulo, aliás, o rótulo e o meu campo de texto, entrada de texto, eu defino elas como final, e eu vou ter acesso da subclasse na classe maior, na classe principal. Então eu crio a minha área de texto, que são aqueles campos grandes que permitem mais de uma linha para o usuário digitar. E aí eu faço uma atribuição, eu digo para essa classe que ela vai ser, para esse componente que ela vai ser, não pode ser alterada. Eu seto como não editável, passo falso nesse parâmetro, e aí eu vou usar esse componente só para fazer a exibição de dados na tela. Em seguida eu crio um rótulo para fazer a instrução do usuário, para facilitar o entendimento dos dados que estão na tela para o usuário. Já passo como parâmetro um texto inicial.
E aí crio também um campo de texto. Esses campos de texto são os mais comuns para a entrada de texto dos usuários, o nosso famoso JTextField. Passo como parâmetro um tamanho inicial, quantos caracteres vão caber nesse campo. E aí, na continuação do código, a classe que vai fazer o tratamento dos eventos. Eu vou chamar essa classe de CalcularListener e ela vai implementar, ó, aqui ó, nossa reflexão, ela vai implementar a interface ActionListener. Com isso, eu tenho que implementar o método da interface. A interface define que esse método está dentro dos métodos de assinatura que as classes têm que implementar, então eu estou implementando, dizendo o que vai acontecer quando eu clicar, quando eu executar essa ação. Então eu faço uma atribuição, uma série de atribuição que nós vimos na aula passada, para somar cada vez mais o que eu for digitando e mostrando nos componentes de texto, ou no componente de texto, do tipo área de texto, da interface do usuário. Eu faço conversões do tipo texto para do tipo double, para poder fazer a soma, e assim por diante. E aí chega o momento de eu criar, então, o nosso listener, que vai instanciar uma classe do tipo CalcularListener para tratar os eventos gerados pelo botão. Então, o meu botão vai adicionar essa classe, ou esse listener, para poder entender, para poder executar, fazer a execução dos eventos. Crio um painel, o painel nada mais é do que um agrupador na tela de diversos componentes, e aí adiciono todos aqueles componentes que eu criei anteriormente. Adiciono o botão, adiciono o campo de texto, adiciono os meus rótulos e adiciono a área de texto. Estou fazendo adição ao painel, e depois eu adiciono o painel à minha tela, com esses comandos logo na sequência, e mostro para o usuário a tela. Então, quando eu começar a executar esse programa, ele vai fazer todas essas ações e no final mostra a tela para o usuário fazendo a soma de um campo de texto. Faço a criação, adiciono os componentes ao painel, adiciono o painel à janela e aí mostra a janela. Então, os componentes de interfaces gráficas são diversos tipos. Nós temos componentes de escolha também, que são os componentes que auxiliam os usuários quando eles precisam escolher uma determinada opção. Então, quando eu quero escolher algumas opções, eu tenho alguns componentes para facilitar isso. Digamos que eu tenho uma calculadora, e aí numa calculadora eu tenho algumas ações a serem executadas, como somar, subtrair, multiplicar e assim por diante. Eu não tenho como fazer tudo ao mesmo tempo, eu posso fazer uma a uma. Então, quando eu não posso fazer mais de uma ação ao mesmo tempo, eu utilizo o componente do tipo JRadianButton. Esse componente ele faz com que eu possa escolher, dentre várias opções, uma somente. Com isso eu tenho controle, o usuário não consegue errar nessa escolha. Ele vai fazer uma escolha simplesmente, e aí eu trato essa escolha como? Eu faço um if, acabei riscando aqui, vai atrapalhar um pouquinho a leitura. Eu faço um if, e aí eu verifico se o botão que eu faço uma varredura nesses botões, né? E verifico se ele está selecionado, se ele foi selecionado. E aí, se ele foi selecionado, eu trato da maneira que eu quiser. Tenho também o botão JCheckBox. O JCheckBox já tem um comportamento um pouco diferente. Quando eu preciso que o usuário escolha mais de uma ação ou mais de uma opção na interface gráfica. Se eu tenho lá, por exemplo, uma calculadora e eu quero exibir as operações básicas e as operações científicas, eu marco as operações básicas e marco também as operações científicas. E aí, com isso, eu posso fazer um controle da minha interface, das minhas ações dessa interface, para que o meu programa execute aquilo que eu necessito. Como é que eu faço o tratamento? Também com o if. Eu verifico em cada componente se ele foi selecionado ou não. Eu uso o mesmo método do componente anterior, se ele foi selecionado, isSelected. Tenho também o JComboBox. O JComboBox, ele também é para a escolha de uma opção apenas, mas eu tenho uma lista, eu posso exibir, isso é normalmente quando a gente tem muita opção, é mais para organizar em tela. Se eu tenho várias opções que eu posso disponibilizar para o meu usuário selecionar, e eu quero que apenas uma seja selecionada, como nesse caso aqui o somar foi selecionado, eu utilizo o botão do tipo JComboBox. Para fazer o tratamento do que foi retornado por esse botão,
eu declaro uma variável do tipo string, nesse caso eu chamei de operação selecionada, porque eu tenho operações dispostas para o usuário, para que ele faça a escolha, e aí eu retorno do componente, que nesse caso tem o nome de combo operação, eu retorno uma string com o método getSelectedItem, eu retorno o item selecionado. Eu faço um typecastzinho aqui, uma conversão, para dizer que eu estou mandando uma string para uma string. Considerem essas duas linhas como se fossem uma só, por questão de tamanho de tela eu não consigo colocá-la aqui do lado. Mas eu retorno então o que esse método traz para a variável operação selecionada. E em cima desse valor eu consigo verificar qual a opção que foi selecionada pelo usuário, ou qual ação que ele deve fazer, e assim por diante. Tratamento que eu tenho que dar para aquelas ações que o componente tende a controlar. Então, esse foi o resumo, pessoal, da nossa aula passada. Em cima dessa aula, deve ter surgido algumas dúvidas, e aí, nesse sentido, então, vou passar a palavra ao professor Adriano para fazer esclarecimentos para a gente. Então, pessoal, para esse momento aqui, vou aproveitar, separei mais uma dúvida de um aluno, o aluno Osório Barros Santos. Ele pergunta assim: qual a diferença entre os dois estados do JCheckBox, ou seja, o checked e o unchecked? Veja bem, vamos supor que a gente tem um cadastro, tá? No seu cadastro vai ter, por exemplo, nome, idade, endereço, telefone, e mais no final você quer saber assim, aspectos ou curiosidades ou assuntos interessantes que a pessoa gostaria de estar recebendo informações, né? Ou você gostaria de estar sabendo que tipo de assuntos a pessoa que está preenchendo o cadastro gosta. Então, de repente, você encontra lá, coloca lá como opção futebol, carros, informática, eletrônicos, imóveis. Aí a pessoa vai fazer o quê? Não, eu gosto de futebol, então vai lá e clica na opção futebol, gosto da opção de informática e gosto da opção de imóveis. Muito bem. Quando você for remeter esse formulário, seja no sistema web ou não, tá? O que vai acontecer? Essas informações que você clicou, elas vão com status de checadas ou de checked, certo? E as informações que não foram setadas, elas vão como unchecked, o status. Então, o sistema, quando for tratar esse formulário, ele vai saber que uma determinada pessoa tem interesse na área de futebol, na área de informática e na área de imóvel, certo? Como também vai saber que a área de carros e eletrônicos a pessoa não tem muito interesse. Então, é isso que a diferença entre o checked e o unchecked do JCheckBox, tá? Um outro assunto que veio bastante questionamentos, né? Um exemplo prático, né, de interfaces gráficas com herança ao mesmo tempo, né? Então, supondo também um sistema de cadastro, onde a gente tem um cadastro de funcionário, cadastro de notas fiscais, cadastros de produtos, o que pode acontecer? São telas que têm em comum algumas semelhanças, né? Todo cadastro tem um botão de incluir, um botão de alterar, um de excluir, um de atualizar. Tem um cabeçalho. Então, o que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar criando uma interface gráfica genérica, certo? E utilizar da herança para gerar algumas outras interfaces gráficas mais específicas. Aí eu detalho a interface gráfica para notas fiscais, para funcionário, certo? E com isso eu utilizo a interface gráfica e também utilizo a parte de herança, ok? Vou voltar agora com o professor Giliardi para ele poder dar prosseguimento à nossa aula, então. Então, vamos lá, pessoal. Agora a gente vai entrar no assunto da aula que é a leitura e a gravação de dados em programação Java. Nossa aula 6 aí da apostila. Antes de a gente começar o assunto, pessoal, é importante a gente explicar dois conceitos que estão relacionados a arquivos. Quando a gente fala de arquivo no computador, nós temos arquivos de texto e arquivos binários ou arquivos sequenciais. Arquivos de texto, não pensem que são aqueles arquivos do Word ou dos editores de texto tradicionais que vocês fazem trabalhos, etc. Arquivos de texto para o computador são arquivos de puro texto,
quem já usou o bloco de notas, ou os famosos blocos de notas, editores simples de texto dos sistemas operacionais, já experimentou trabalhar com arquivo do tipo texto. São arquivos que só contêm caracteres que são entendíveis pelos humanos. A gente consegue abrir um arquivo de texto e, por mais que aquela informação esteja bagunçada, organizada de uma forma complicada de se entender, mas ela é visível por nós, ela é entendível, ela é compreensível por nós, pelos usuários, pelos utilizadores de computador. E os arquivos sequenciais ou arquivos binários são arquivos que eles são utilizados para armazenar informação de máquina mesmo, informação binária, que a gente não consegue entender. Então, se a gente abrir um arquivo desse para tentar entender o conteúdo, por mais que apareça uma letra ou outra, um caractere ou outro que a gente já viu ou entenda, o conteúdo para a gente ele é incompreensível, porque ele tem um formato específico. Então, só exemplificando para vocês, o que a gente tem de arquivo texto, comumente trabalhando aí com o computador, são os nossos .txt, os HTML, que são os arquivos de página de internet, XML, formato também de intercâmbio de dados, os nossos códigos fontes que nós implementamos em Pascal, em Java. Então, todos esses, pessoal, são arquivos de texto. Eu posso abri-los em editores de texto bem simples e eu consigo entender o conteúdo. E os arquivos binários? Bom, os arquivos binários são as fotos ou imagens que nós temos no computador, como as do tipo JPG. Os arquivos exe, que são os executáveis do computador, eles também são em formato binário. Arquivos de vídeo, arquivos de música, os arquivos compactados, os arquivos PDF, etc. Todos esses arquivos são arquivos binários. Se eu abrir um arquivo desse no editor de texto, como eu vou mostrar para vocês em seguida, a gente não vai entender. Aqui eu tenho um exemplo de um programa, de um arquivo texto aberto no bloco de notas, lá do computador. Esse arquivo, por mais que a informação esteja em inglês, ou esteja de uma forma que eu não consiga semanticamente, ou analisando o conteúdo, entender o que ele representa, mas eu sei que eu tenho aqui uma informação que eu consigo pelo menos ler essa informação e tentar descobrir o que ela significa. Nesse caso, eles são muito utilizados e esse é um dele, para logs. Logs de sistemas são feitos normalmente em arquivos do tipo texto. E os arquivos binários, aqui eu tentei abrir uma DLL, que é uma biblioteca, no bloco de notas, e aí olha só o que mostra para mim o editor de texto. Eu não consigo entender absolutamente nada. Tem algumas letrinhas, alguns caracteres que eu normalmente trabalho, mas não tem nada que eu possa olhar para ele e dizer, bom, essa informação é compreensível por mim. Agora, falando especificamente de Java e os arquivos de texto e arquivos binários, eu vou mostrar para vocês as classes que a gente vai utilizar para fazer a leitura e a gravação dessas informações nesses tipos de arquivos. Para fazer a escrita, então, ou a gravação de arquivos texto em Java, eu vou usar a classe printWriter. E para fazer a leitura, eu vou utilizar um parzinho de classes, que é o FileReader, essa classe é nova para vocês, e vou utilizar também a classe Scanner, que a gente já viu para a entrada de dados do usuário, para dados digitados. E para fazer a leitura e a gravação de arquivos binários. Bom, para fazer a leitura, eu vou utilizar a classe InputStream. Stream, em inglês, quer dizer fluxo, e input, entrada. Então, o meu fluxo de entrada e o meu fluxo de saída. Entrada para leitura e saída para a gravação. Então, como é que a gente vai fazer, começando por arquivos de texto, a leitura de dados em Java? Bom, eu vou criar um objeto, pessoal, do tipo FileReader, ou da classe FileReader, e vou chamar ele de leitor. Lá na página 77 da apostila vocês conseguem acompanhar. Eu instancio essa classe com o construtor dela, passando como parâmetro o nome de um arquivo que eu já tenha lá, exemplo.txt. Digamos que esse arquivo eu já tivesse digitado alguma coisa e eu quero ler o que tem nesse arquivo. Bom, a gente vai usar então a classe FileReader. Essa classe vai me dar o objeto que vai referenciar esse arquivo do meu computador, o exemplo.txt. Eu tenho esse arquivo já no meu computador. E aí, com esse leitor, eu vou poder fazer a referência ao arquivo. Só que o leitor não trabalha sozinho, pessoal. O leitor, como eu falei antes, ele trabalha em parceria com a classe Scanner. A classe Scanner, ela é utilizada para fazer a leitura de dados. A gente viu nas primeiras aulas que
eu posso fazer a classe scanner ler dados dos usuários. Mas eu também faço a classe scanner receber dados de outros dispositivos como os arquivos. Então, o meu leitor, que é o meu objeto do tipo file reader, ele vai estar aqui associado ao scanner. Veja que aqui eu não passo o meu system.in, eu estou passando o dispositivo leitor, ou o objeto leitor. E aí, esse leitor cria, essa classe, essa associação, cria um vínculo do objeto entrada, que é o meu objeto do tipo scanner, com o objeto leitor, que faz a referência ao arquivo. Então, eu tenho um arquivo que é referenciado pelo objeto leitor do tipo file reader, ou leitor de arquivo. E aí, cria uma entrada, um objeto do tipo scanner, para fazer a leitura desse arquivo. Como é que eu posso manipular isso dentro de um programa em Java? Bom, eu crio um laço, um while, que vai percorrer todo o arquivo, nesse caso referenciado por entrada, perguntando se existe uma próxima linha ou não. Então, enquanto houver próxima linha, ou mais de uma linha no arquivo, eu vou fazer a leitura dos dados desse arquivo, linha por linha. Quando eu trato de arquivo do tipo texto, eu faço linha por linha. Então, o entrada.nextLine vai trazer uma string para a variável, nesse caso, linha, retornando a primeira linha do arquivo. Mas aí eu preciso testar para saber se esse arquivo já chegou ao fim ou não. Eu preciso saber se eu tenho mais linhas nesse arquivo ou não. Isso eu faço, é uma condição que o while me dá. Então, a cada interação do while, eu vou verificar se existem mais linhas ou não. Na sequência, eu vou testar, e aí a manipulação específica em cima do arquivo, se o arquivo tem a string que eu preciso. Eu estou varrendo esse arquivo para saber se eu tenho a variável olá. Então, eu li a primeira linha do arquivo, e aí faço o teste. Se a variável linha, que recebeu o retorno do método get, é igual ao nosso método equals, é igual a olá. Se ele for igual, eu escrevo na tela system.out.println tem olá. Eu encontrei dentro desse arquivo a minha string que eu procurava. Então, para fazer a leitura de arquivos de texto, ficou meio bagunçadinho aqui, acabei escrevendo antes. Eu faço a associação da classe FileReader com a classe Scanner. A Reader cria a referência ao arquivo e a Scanner é a efetiva leitura desses dados para o programa. E para gravar texto? Bom, para gravar não preciso de duas classes, eu preciso de uma apenas. Se eu quero, por exemplo, gerar a saída de um log de um sistema, eu simplesmente crio um objeto do tipo printWriter, nesse caso eu vou chamar de saída, instancio com um construtor levando como parâmetro o nome do arquivo no sistema operacional. Aqui eu podia passar um caminho completo, como C, dois pontos contra barra, etc. Nesse caso ele vai criar no mesmo diretório do programa. E aí já faço as gravações específicas no arquivo, como se eu estivesse escrevendo lá no console da ferramenta de desenvolvimento, como o BlueJ. Eu escrevo valores numéricos, como inteiros, ou nesse caso decimais, escrevo string, tudo isso utilizando o método println. O println, ele escreve linha por linha, então eu vou ter 29,95 na primeira linha, olá na segunda, teste na terceira, e assim por diante. Em seguida, eu fecho o arquivo. Sempre que a gente fala de arquivos, de manipulação de arquivos, é muito importante fazer o fechamento desse arquivo, sob pena de eu não ter os meus dados gravados ou salvados no final. E aí o exemplo que vocês têm na página 79 da apostila, eu faço os imports, eu importo as classes que eu vou utilizar, o FileReader, o printWriter e a Scanner. Além disso, uma classe para tratar exceções, a gente vai ver mais na frente do que se trata. Crio o meu método principal para fazer a entrada do programa. O que eu começo fazendo? Bom, eu crio um console, pessoal, da classe do tipo Scanner para fazer a interação com o meu usuário. Então eu vou pedir para ele que ele informe o nome do arquivo. Eu não vou saber já o nome do arquivo que eu manipular. Então eu peço para ele informar, eu jogo isso no console, o arquivo de entrada. Ele vai me dizer o nome. E aí isso vai para a variável nome arquivo entrada. E aí também quero que ele diga o nome do arquivo de saída. E aí eu peço esse arquivo de saída, o nome dele, e jogo na variável nome arquivo de saída. Na sequência, eu crio o meu leitor. Eu faço a referência ao meu arquivo, que foi passado como parâmetro,
e crio o objeto do tipo FileReader leitor. E associo um scanner, crio um objeto também scanner, vou chamar de entrada para fazer a leitura desses dados, que vai levar como parâmetro o leitor, fazendo o vínculo entre o leitor e o vínculo entre o leitor e o descritor do arquivo. Na sequência, crio o meu saída, um print writer, que vai utilizar para escrever dados no meu arquivo de saída, também lido e passado como parâmetro na criação do objeto. Faço um while, um laço, para fazer a leitura de um arquivo e a escrita no outro. Só que a diferença é que não vai ser uma cópia simples. No final de cada linha que eu leio do arquivo de entrada, eu vou adicionar uma tagzinha, uma marcazinha do tipo chamada lido, só para saber que o meu programa passou por aquela linha, fez a análise que tinha que fazer e jogou no arquivo de saída. Faço isso até que não tenha mais linhas no arquivo e aí no final fecho o arquivo. Com isso, eu tenho a leitura do arquivo de entrada, a manipulação desses dados e a escrita no arquivo de saída. Uma cópia simples. Agora, uma coisa que é nova para vocês é esse bloco try e catch. Isso aqui, até então a gente não viu, é específico também do Java, é muito utilizado em Java, o tratamento de exceções, e é um recurso que não é exclusivo da linguagem Java, mas que é muito bem tratada dentro da linguagem. Aqui uma informaçãozinha importante. Na apostila vocês têm isso aqui escrito de maneira diferente. Se não me engano está system.saída. E o correto é system.out. Um pequeno erro de digitação. Então, falando um pouco sobre o tratamento de exceções, ou o que são exceções para um sistema computacional, toda exceção ela representa uma não conformidade do fluxo do programa. Então, quando eu tenho uma exceção no meu sistema, é porque o meu fluxo de execução do programa foi quebrado. Eu tenho definido pelo programador que o programa vai executar determinadas ações. Se um determinado comando ocorre um erro, ocorre uma exceção, uma não conformidade daquilo que eu planejei, isso tem que ser tratado pelo programador para que não venha a gerar problemas na execução do software. Então, para fazer o tratamento de exceções em Java, eu utilizo o bloco try, e aí abro e fecho esse cara, e catch, que vai, dentro do catch, fazer o tratamento do erro ocorrido. Então, sempre que eu tiver uma exceção gerada dentro do bloco try, eu vou tratar ela, seja mandando uma mensagem para o usuário ou fazendo alguma ação específica dentro do bloco catch, passando aqui sempre parâmetro uma exceção. E aí tem um bloco opcional, isso não é obrigatório, que ele vai ser sempre executado. Então, se eu tenho tudo que é feito dentro do try, nesse ponto, são os comandos que eu vou executar e que podem ocorrer erros. Quando ocorrerem erros, ou se ocorrerem erros, eu venho automaticamente para o bloco catch. E aqui eu faço o tratamento desse erro. Só que se além disso eu quiser que, mesmo não ocorrendo erro, ele faça uma sinalização do comando, eu venho para o bloco finally, e aí nesse bloco eu fecho a execução do meu programa. Agora a gente está recebendo, pessoal, aqui no estúdio, a grata visita do professor Luca, que tem um recadinho para passar para vocês. Obrigado, professor Giliardi. Olá a todos, é um prazer estar com vocês novamente. O motivo de eu estar aqui hoje é especificamente para falar um pouquinho sobre a disciplina Prática em Programação de Sistemas. Já está disponível lá no portal educacional 4 materiais. Né? Esses materiais são o quê? Os 2 estudos de caso e também 2 roteiros de trabalho. 2 estudos de caso de que sentido? Um é estudo de caso em Java, programação Java, e outro estudo de caso em Pascal. Roteiro de trabalho também, um em Pascal e outro em Java. Qual é a atividade que vocês devem desenvolver? Basicamente, vocês têm que pegar o estudo de caso, compreender aquela situação, problema ou aquele enunciado. A partir dessa compreensão, vocês devem entender o código-fonte que foi construído como solução computacional daquele programa, construído pelo professor. E a partir desse código-fonte, vocês até proporem novas melhorias. Ou seja, compreender a situação-problema, testar o código-fonte e propor uma melhoria ou uma nova solução a partir desse estudo que vocês fizeram. Isso vocês devem fazer tanto no estudo de caso de Pascal quanto no estudo de caso em Java. Muito bem, para que vão servir os estudos de caso? Eles servem como base para vocês desenvolverem os roteiros de trabalho.
que será o roteiro de trabalho? O roteiro de trabalho é um enunciado, é uma nova situação-problema, onde vocês vão, a partir dessa compreensão, construir um código-fonte, ou seja, a partir do algoritmo, implementar numa linguagem, neste caso, ou Pascal ou Java, né, dependendo do roteiro onde que vocês estiverem na mão, e a partir dessa construção, vocês já compreenderem um pouco mais a solução que vocês devem implementar para aquela situação-problema que foi colocada no roteiro. Então, roteiro de trabalho e estudo de caso. São os dois instrumentos que vocês vão ter, um para Java, outro para Pascal. O que vocês devem fazer, então, a partir desses estudos? Vocês devem fazer uma preparação pessoal para a avaliação, que vai ocorrer dia 13 de fevereiro. Dia 13 de fevereiro nós teremos duas provas. Uma prova com 10 questões para avaliação em programação Pascal e outra 10 questões para avaliar a programação em Java. Notem lá naquele documento que está também em material complementar da disciplina Prática em Programação, está lá disponível no portal educacional, que vocês devem ler com cuidado as orientações, porque vai ser avaliado não só o conteúdo dos estudos de caso e dos roteiros de trabalho, mas também o conteúdo das disciplinas da área de programação que vocês já viram ao longo do primeiro e segundo período do curso. Lembre-se também, essa disciplina Prática e Programação ela é essencial para vocês, ao concluírem todas as disciplinas do curso, do segundo período, vocês terem direito ao certificado de programação em sistemas. Ok? Muito bem. Leiam com cuidado, então, essas orientações e, a partir de segunda-feira, os webtutores passarão a responder as dúvidas que vocês tiverem sobre o enunciado, sobre o roteiro, sobre os procedimentos. E aí, vocês façam essas atividades usando o computador, preferencialmente computador pessoal, computador de vocês. Claro que se o centro associado dispor de um laboratório, se no seu local de trabalho você tiver um computador, ótimo, mas procurem ter o seu próprio computador pessoal para praticar, porque essa prática em programação ela é essencial ao longo de todo o curso, não só para essa disciplina específica, mas em todas as disciplinas, como o professor Giliardi está colocando aqui. Desenvolver a programação significa praticar, todos os dias. Ok? Um grande abraço, professor Giliardi, obrigado pelo espaço e fiquem novamente com a aula. Obrigado, Luca. Então, pessoal, esse recado que o Luca deu é muito importante. A materialização do aprendizado de programação vai ser feito por vocês, vocês vão conseguir essa materialização, principalmente com esse trabalho, com a prática em programação, com o desenvolvimento desse roteiro de trabalho. Agora vamos voltar para a nossa aula. Só voltando rapidamente, pessoal, na questão de exceções, só exemplificando para vocês, quando que normalmente ocorrem exceções com I/O, que seria entrada e saída. Quando a gente referencia naqueles parâmetros um arquivo que não existe, que ele não é encontrado, isso gera uma exceção que tem que ser tratada. Quando a gente tem a referência a um arquivo que não tem permissão adequada para tratamento, esse arquivo também gera, essa ação também gera uma exceção. Ou quando eu tenho, por exemplo, um disco cheio, vou gravar dados em um arquivo, e eu tenho disco cheio, e eu vou gerar uma exceção no meu programa que tem que ser tratado. Agora nós vimos, primeiramente, então, a manipulação de dados em arquivos texto. Agora a gente vai ver rapidamente em arquivos binários, até porque a leitura e a gravação de dados em arquivos binários ela não é tão importante quanto a de texto, porque os arquivos binários eles são utilizados quando normalmente eu quero armazenar dados. Só que hoje em dia, vocês estão vendo isso em banco de dados, eu tenho os meus SGBDs, os meus sistemas de gerenciamento de banco de dados, que fazem esse armazenamento. Então, a manipulação de arquivos binários, ela se dá com outro foco, um pouco menos utilizado. Mas é importante a gente ver, então vamos verificar como é que funciona isso em Java. Eu tenho basicamente duas classes para fazer essa manipulação. A file input_stream e a file output_stream. Input para fazer a entrada ou a leitura e output para fazer a saída. Então, se eu tenho lá um arquivo entrada.dat, por exemplo, e um saída.dat, e eu quero fazer a cópia de um para outro, eu referencio, passando como parâmetro nos construtores de cada tipo de objeto, crio um stream de entrada e crio um stream de saída. Um vai representar o arquivo que eu vou ler, o outro arquivo que eu vou escrever. Na sequência, eu também trabalho com um laço, com um while. Esse laço vai fazer o quê? Vai ler do arquivo de entrada. Como é que eu leio? Bom, esse é bem simples. Eu faço um stream de entrada, que é o objeto do tipo file input_stream, .read.
Esse read vai retornar o quê? Vai retornar um byte, lembra? São arquivos binários, então eu vou ter um byte sendo retornado. E eu vou jogar isso numa variável do tipo inteiro. Um byte cabe dentro de um inteiro, então eu vou jogar isso dentro de uma variável do tipo byte. Como é que eu sei quando termina? Bom, o arquivo binário não tem linha, então, para saber quando esse arquivo termina, eu verifico se o byte retornado é igual a -1. Quando esse byte retornado é igual a -1, isso significa que é o fim do arquivo, e aí eu não faço a escrita, só faço a atribuição a uma variável lógica, definida antes aqui como fim verdadeiro, e aí esse laço não é mais atendida a condição dele de execução, ele sai do laço. Mas se não for fim, eu vou fazer a escrita do arquivo. Então, eu leio do arquivo entrada e gravo no arquivo de saída. Agora, quando a gente fala também de arquivos binários, vocês viram que é um pouco mais simples, mas tem um conceito importante que é o acesso aleatório. Em arquivos texto eu não tenho acesso aleatório, mas em arquivos binários eu tenho acesso aleatório, que é o quê? Eu posicionar a minha leitura aleatoriamente dentro do arquivo. Lá no arquivo texto eu tenho que ler linha por linha do arquivo. Isso pode ser oneroso para o desempenho do sistema. Então lá na página 81 vocês têm uma classe para fazer o tratamento aleatório de leitura e gravação em arquivos binários. Como é que eu utilizo? Bom, eu defino uma classe do tipo Random Access File e aí passo o nome do arquivo como parâmetro. Além do nome, no construtor eu vou passar também um parâmetro para definir o tipo de acesso. Nesse caso estou passando RW. O que quer dizer? Bom, eu tenho dois tipos de acesso. Eu tenho o tipo R, que é Read, ou acesso para leitura, e tenho o W, que seria o Write, quando eu tenho acesso para escrita. Então eu quero abrir esse arquivo, e nesse caso eu estou dizendo que ele vai ter permissão ou acesso de leitura e gravação. Se eu quisesse abrir esse arquivo só para ler, eu abro ele passando como parâmetro somente R. E se eu quisesse somente escrever, eu passo passando como parâmetro W. Como eu quero tanto ler quanto escrever, eu vou passar os dois arquivos, os dois parâmetros. Agora a gente vê, dentro do acesso aleatório, como é que eu faço para posicionar o meu cursor, que seria o meu leitor, em determinada posição do arquivo. Bom, eu tenho uma funçãozinha chamada seek, e o seek eu passo como parâmetro a posição, lembrando que é byte a byte, para fazer esse posicionamento dentro do arquivo. Então, eu chamo o seek e passo uma posição inteira como parâmetro. Bom, essa classe também disponibiliza um método chamado getFilePointer. Esse método getFilePointer vai retornar a posição atual do cursor dentro do arquivo. Então, eu retorno uma posição que ele está para saber para onde é que eu vou, até onde que eu tenho que ir. E tenho também a lente para fazer a leitura do tamanho do arquivo para saber até onde eu posso ir. Aqui eu faço então a definição, pessoal, na apostila a gente vai usar um exemplo que é, eu vou armazenar dados de um produto. Eu vou levar então o tamanho, o código desse produto e o valor. O código vai ser um número inteiro e o valor é um tipo double. Um valor do tipo inteiro, ou um código do tipo inteiro, ele ocupa 4 bytes. E aí eu vou definir uma variável inteira de tamanho 4 para eu saber quanto que isso vai ocupar dentro do meu arquivo. E o valor é um double. O double ocupa 8 posições. E então eu vou definir uma variável chamada tamanho do double com 8 posições para eu poder me localizar dentro do arquivo. A associação do código do produto com o valor vai me dar o registro que eu vou armazenar de cada produto. E aí essa associação precisa ter um tamanho também. Esse registro vai ter um tamanho. Esse tamanho vai ser formado pelo código do produto mais o valor. E aí isso é igual ao registro. E aí eu tenho as minhas funções que vão manipular esses dados. Como? Bom, eu tenho o getValorProduto, que vai fazer a leitura de um produto. Eu vou ler um registro, saber a posição que ele está. Vou passar como parâmetro, se for o meu produto 3, por exemplo. E vou posicionar o meu cursor na posição específica. Bom, como é que eu vou saber a posição desse arquivo, pessoal? Eu vou calcular essa posição. Como é que funciona o cálculo dessa posição? Eu tenho o tamanho do registro, certo? Para saber exatamente aonde no arquivo que eu tenho que ir, eu vou multiplicar a minha posição pelo tamanho desse registro. Então, se eu tenho lá o registro 3, usando essa tabelinha como exemplo, o registro 3, que seria a posição 3,
e sabendo que o tamanho do registro é 12, que seria o meu 8 mais 4, né, o double e o inteiro, eu tenho 12 vezes 3, e aí eu vou ter 36. Lembrando que o primeiro registro tem valor 0, o segundo valor 1, e o terceiro valor 2. Então, para fazer o posicionamento, eu vou multiplicar o meu 3 por 12, e aí eu vou ter o 36. E aí eu vou lá e posiciono no meu 36 para fazer o posicionamento correto dentro do arquivo lógico, do arquivo binário, e fazer a leitura desse dado. Como é que eu vou fazer a leitura? Bom, eu leio um inteiro para fazer a leitura do código e leio um double para fazer a leitura do valor do produto. Com isso, então, pessoal, a gente tem a manipulação de arquivos binários. Como eu falei para vocês, manipular arquivos binários para armazenar dados é pouco utilizado. Nós temos hoje em dia os nossos bancos de dados que oferecem uma série de funcionalidades, de facilidades para armazenar, manipular dados, etc. Bom, mas eu posso utilizar arquivos binários para outras opções, para outros tipos de acesso, para outras funções, como manipular vídeo, etc., para fazer cópia. E aí, com isso, eu tenho uma manipulação fácil com duas funções, que é a File Input Stream, a File Output Stream, que vai fazer acesso à leitura e acesso para a gravação. Então, o conteúdo da nossa aula era esse, a manipulação de arquivos. Se atenham a arquivos do tipo texto. Não se atenham somente, mas principalmente a arquivos textos, que vão ser mais utilizados, o uso é um pouco mais complicado. Arquivos binários são mais simples e, apesar de precisar, de necessitar a atenção de vocês, não é um assunto tão complicado. Essa questão de posicionamento do arquivo ou não, para fazer armazenamento de dados, é pouco utilizada, mas se vocês quiserem se aprofundar, a apostila está aí, existe material complementar, pesquisas na internet e etc. O assunto da nossa aula, então, de hoje era esse, pessoal. A gente vai ficando por aqui e vamos deixar com vocês o gabarito. Até a próxima. Educom, educação superior com alta tecnologia.